Nesta noite que eu desejo para vocês. Queridos irmãos, você ministro, você que é um adorador da palavra do Senhor Jesus, hoje eu estou te convidando a você que se junte comigo nesta fé. Queridos, hoje o Senhor revelará, queridos, poderosamente qual o lugar em que você está, ou a quem você pertence. Queridos, é extraordinário a palavra de Deus. Então, porque Deus, Ele fornecerá a você e fornecerá a mim a inclusão. A inclusão aonde, pastor? A inclusão na cruz. Então, a pergunta é: você quer ser incluído? Você quer fazer parte desse glorioso time? Você quer estar junto? Você quer ser acessado ao reino espiritual, ao reino de Deus? Queridos, então, venha comigo. Hoje o Senhor revelará, através da palavra de Deus, de que lado você, ao final do culto, ao final desta mensagem, estará. Queridos, então eu convido a você para abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí, em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 7. E a pergunta é: você quer ser incluído na cruz? Mas que doideira é essa que o pastor está falando? A cruz é tudo, querido. É preciso que você queira ser incluído. Eu tenho uma história, e às vezes ela pode parecer triste para vocês. Sabe quando nós dizemos às pessoas o que elas querem ouvir? Sabe quando nós concordamos com as pessoas em qualquer coisa que elas tenham falado? Mesmo se você pensar direito, refletir no que elas tenham falado, você concordar, querido, significa que você está concordando com o mundo. Então, se não for uma palavra que tenha direção de Deus, você tem que discordar. Sabe por quê, querido? Porque senão você vai estar voltando no tempo. E há uma pergunta para você nesta noite, preste atenção. Se você está ouvindo o mundo, se você está ouvindo conselhos, se você não está dizendo não para o mundo, você está dizendo assim para Jesus. Olha, eles estão dizendo: crucifica Jesus, e você está dizendo também: crucifica Jesus. Eles estão dizendo: solte o meu Barrabás, e você também está dizendo: solte o meu Barrabás. Você entendeu? Precisa que eu explique melhor? Eu quero dizer para você, querido, o mundo segue a aversão da palavra de Deus. O mundo segue as visões do mundo. O mundo segue a cartilha do mundo. E você não é deste mundo. Você é um cidadão celestial. Então, sendo um cidadão celestial, você entende das coisas celestiais, e as coisas do mundo você deixa para o mundo. Porque se você começar a querer interagir ao mundo, você provavelmente estará recebendo aquilo que Jesus recebeu. Sabe o que Jesus recebeu, querido? Jesus recebeu a sentença dele. Porque um homem perfeito, um homem daquela qualificação, aquela multidão falou para Herodes. Herodes perguntou: você quer que eu solte esse bom homem? Você quer que eu solte esse homem direito? Você quer que eu solte esse homem de família? Eles disseram: não, não queremos que solte esse homem perfeito. Não queremos que solte esse homem sem pecado. Nós queremos que solte o nosso Barrabás. Nós queremos que solte o nosso Barrabás.
Toda vez que você achar as coisas desse mundo que não tem nada a ver, você é das pessoas que está falando, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, você está dizendo assim, crucifica meu Jesus e solte meu Barrabás. Crucifica meu Jesus e solte meu Barrabás. Todas as vezes, querido, essa é uma mensagem poderosa para você. Cristão, você é ministro do Evangelho, então se inclua na cruz e vem para cá. Olha o que a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7. Olha isso, pela fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento, você sabe, então é o firme fundamento, mas essas pessoas não explicam isso direito. Primeiro que é firme, depois é fundamento, tudo tem que ser alicerçado. Mas do que ela fica falando? Ela fala das coisas que não se veem, e a fé é o firme fundamento das coisas que também não se veem. Querido, então das coisas que não se veem, elas são invisíveis. Então a fé primeiro foi formada no mundo invisível, depois para o mundo visível. Então olha que loucura de Deus. Então Deus, sim, lá em Gênesis ele já mostrou, ele diz para as coisas que não existiam, coisas a partir de agora haja. Então ele começou, haja luz. Não tinha luz, querido. Então é do invisível para o visível. E isso é loucura. Mas é uma loucura de Deus. Então você entenderá. Você vai entender o que Noé entendeu quando Deus diz para ele que ele tinha que crer no Tim-lim-lim. Querido, olha que loucura. Olha essas coisas. Você creria se Deus falasse para você? Porque não tinha palavras para chuva, não tinha palavras para dilúvio. Então Deus diz para Noé: olha, Noé, é para você crer no Tim-lim-lim. Você vai crer, querido, no Tim-lim-lim de Deus? É isso mesmo que eu estou falando. Deus falou para Noé: Noé, o mundo será destruído pelo Tim-lim-lim. E Noé começou a falar para aquela multidão: olha, Deus diz para mim. Deus não disse que era chuva, querido. Deus não falou para ele que era chuva, não. Não tinha essa palavra ainda. Deus falou para ele: olha, é para você crer, Moisés, Noé, no Tim-lim-lim. Olha que loucura. Então, querido, vamos viajar. Vamos viajar aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Lógico, não se existia chuva naquela época, querido. Nem existia isso. Então, atenção. Olha isso, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Olha o cara, ouve Deus falando que ia destruir aquele mundo com o Tim-lim-lim, começa a criar uma arca, começa a fazer uma arca, e aquela população, milhares de milhares, chega naquele homem, começa a dizer: olha que homem louco, olha que homem doido. Então o que eu estou dizendo para você é: agora que é a sua vez. As pessoas estão dizendo: crucifica meu Jesus e solte meu Barrabás. As pessoas não estão crendo. As pessoas não estão crendo que Jesus está voltando. Nós somos loucos perante elas. As pessoas estão provocando até o esquecimento das crianças acerca da própria religária, a religião em Jesus. Você está vendo há casais jovens que não sabem nem o que é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, ou só ouviu, não sabe nem o significado.
Olha, e nem no catolicismo ele andou, ou ele foi batizado. Ele nasceu, está no meio de nós, está tendo famílias, está tendo filho, e não tem uma história do Senhor, não tem uma história do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. As crianças e os pais delas também. Então, olha isso, presta atenção. Se Noé falou do Tim-lim-lim, você também está falando do Tim-lim-lim. Por isso que elas estão falando não tem nada a ver. Jesus não está voltando coisa nenhuma. Eu nem conheço Jesus. Jesus vai demorar. Eu ainda vou casar os meus filhos. Eu ainda vou ter netos. Este mundo ainda andará muito e muito para que provavelmente essa coisa aconteça. E nem sei se vai acontecer. O mundo está pensando assim. Então o mundo não crê no Tim-lim-lim. E você? Você crê no Tim-lim-lim? Tim-lim-lim, querido, é a destruição. Para nós é Jesus aparecendo nas nuvens para buscar tua noiva, ornada, perfeita. Mas você está como diante de Deus? Você está se incluindo na cruz? Ou você é daqueles que sempre falam, não tem nada a ver? Então você está crucificando a Jesus e mandando soltar o teu Barrabás, porque tudo é pela fé, tudo é pela fé. E pela fé, querido, pela fé acontece que você vai vivendo em fé, e o meu justo viverá pela fé, de fé em fé. Então, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por que, querido? Por que herdeiro da justiça? Porque, não sei se você tem acompanhado o meu canal, eu já apregoei sobre a justiça, e eu já apregoei sobre o juízo. Juízo, porque Jesus já morreu na cruz. Justiça, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí tudo já foi consumado. A justiça que vinha sobre o mundo, a justiça que era do pecado reinando sobre o mundo, a justiça dá uma carta para você e para mim, dizendo que nós somos livres, porque Jesus pagou por você e por mim um alto preço. Mas tudo isso você tem que crer, e crer pela fé. Então você tem que se incluir na cruz. Você tem que se incluir. Você tem que querer se incluir, porque senão você não vai acreditar. Você vai ficar pensando que o amanhã é mais certo, o depois da manhã ainda é mais certo. E Jesus está dizendo que é a última hora, já são o último segundo, e Ele está voltando, e nós não sabemos quando. Então não é para que nós venhamos amolecer, porque muitos estão amolecendo, porque está passando dias, está passando as horas, e eles estão começando a dizer, nada a ver, é mentira, do jeito que está, Jesus não vai voltar nunca, é mentira deles. Pessoal, não crê neles, eles estão falando tim-lim-lim, eles estão falando coisa que não existe. Jesus não vai vir sobre a nuvem coisa nenhuma, Jesus não vai vir buscar a igreja coisa nenhuma. Querido, é assim que eles estão falando de nós, é isto mesmo. Então você, cristão, que quer ser incluído na cruz, tudo é através da fé. Então Noé pagou aquele preço,
Como, pastor? Chamado de louco. Todos nós, ao continuarmos dizendo que Jesus voltará, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que Jesus tirou o pecado do mundo, que Jesus é o Cordeiro, eles falarão para você e falarão para mim a mesma coisa que falaram para Noé: este homem está louco. Então eles não estão crendo, querido, que Jesus brevemente voltará. Você quer se incluir na cruz? Então, querido, o meu justo, a palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé, em fé, em fé. Amém? Então eu escrevi algo para nós aqui, querido. Aleluia. Crer é ser chamado de louco. Aí eu fiz essa leitura. Creram no Tininim, e o mundo recebeu a sua destruição. Mas Noé creu, e a família dele foi poupada. Amém? E aí escrevi mais alguma coisa. As pessoas, quando não creem no Filho de Deus, isso não tem nada a ver. Estão dizendo sempre essas coisas, que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus é um profeta, que Jesus é um homem poderoso. Mas quem vê o Filho também vê o Pai. Quem vê o Pai também vê o Filho, porque Jesus diz que não vem ao Pai senão por mim. Então, querido, mas sabe o que ele estava falando? Jesus estava falando justamente sobre a arca. Justamente Jesus estava falando sobre o propiciatário. Jesus estava falando sobre a tenda que Moisés fez. Jesus estava falando sobre o tabernáculo. Por quê? Uma coisa é você entrar, outra coisa é você caminhar dentro do templo, dentro do tabernáculo. Existem posições na vida cristã para você ir caminhando no tabernáculo, para você ir andando. Você entra pela porta, que é o Evangelho. Você vai entrando, o Evangelho vai falando com você. Você vai desenvolvendo, você vai aprendendo. Você chega até a pia de bronze. A pia de bronze revelará você, a tua pessoa. A pia de bronze revelará quem você é. Mas ainda você não chegou ainda no ponto em que você deve estar cara a cara com Jesus. Porque ainda existe o véu. E o véu já foi rasgado e você não sabe disso. E o véu, até você passar pelo véu, você tem que se ver na pia de bronze. Você tem que ver de que lado você está. Se você está se incluindo na cruz, se você crê no Tininim de Deus, ou você é daqueles que diz que não tem nada a ver. Então você tem a escolha: ou crer e será chamado de louco, e você receberá como Noé recebeu, você receberá como Abraão recebeu, você receberá como Isaac recebeu, você receberá como Jacó recebeu, pela fé. Os homens que viveram pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que eu escrevi novamente, continuando, a sua maturidade é medida assim: quanto maior for nossa maturidade, mais crescendo na força do Senhor e da palavra de Deus, você crescerá. Êxodo 38, verso 8, para terminar. Êxodo, a palavra dele diz assim, fez também a pia de cobre com a sua
base. Aleluia! Glória a Deus! Fez também a pia de cobre com a sua base dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. E o que diz essa pia? Essa pia, querido, é para que os sacerdotes, as pessoas que adentrassem aquele local, as pessoas que adentrassem o templo, as pessoas que estivessem no interior ali, elas tinham que lavar teus pés, lavar as tuas mãos na pia de bronze. E ali já tinha um espelho para elas se verem, para elas contemplarem a si mesmo, mas contemplarem quem elas são de verdade. Ou elas creem ou elas não creem. A partir dali elas caminham para o Santo dos Santos. Primeiro passará pelo véu. E o véu, querido, não é um véu desse que a gente está falando, não. O véu tinha mais ou menos de espessura 2 metros. Pensa, querido, pensa, 2 metros para você passar ali. Então, lá no local santíssimo, era muito escuro, só tinha a luz do Senhor. Amém? Por isso que Deus, a palavra de Deus diz que Deus habita em densas trevas. Então, querido, aquele local que é o tabernáculo é você. Eu também sou o tabernáculo, a morada de Deus. Ou você crê pela fé e você é justificado, que nem foi justificado Noé. Você é justificado que nem Abraão. Você é justificado igual a Isaac. Você é justificado igual a Jacó. Ou você vai dizer: olha, crucifica Jesus e solte meu Barrabás. Qual você vai escolher? Ser chamado de louco pelo mundo que você crê num Cristo que brevemente voltará? Ou você será desses aí que estão planejando e seus filhos e ele mesmo nunca ouviu falar deste Deus tão maravilhoso, deste Deus tão poderoso, que tem acolhido, que tem incluído, que tem sarado, que tem protegido as nações. Amém? Então fique com essa palavra, querido, em nome de Jesus. Crê no Tinilim de Deus e você será justificado em nome de Jesus. Tenha aí uma noite abençoada. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?